Bom, segura aí que a aula hoje vai ser grande. O que acontece? Não é uma aula que eu vou esgotar o tempo, tudo bem? E depois eu devo gravar uma aula mais formal, mais didática tradicional sobre este tema aqui. Conversando com alguns colegas que mandaram. Não, mas é só começar a falar que a garganta já vai embora. Então, começando a conversar com uns colegas que mandaram mensagens no celular, no WhatsApp pessoal, e perguntando sobre a questão da PM de Minas Gerais, tá? Como eu sou de Minas, é muito comum, né? Então, voltar os concursos para cá. Eu queria chamar a atenção para vocês, rapidinho, te ensinando a estudar uma partezinha de direitos humanos, que ela é tira e queda, sempre aparece pelo menos uma questão nela, que é sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é uma aula que vai esgotar o tema da declaração, mas a declaração em si não tem muito segredo, não. É 30 artiguinhos ali que é bom você dar uma olhadinha neles. Olhadinha assim, quando eu falo olhadinha é brincando, né? Você vai ler até decorar os 30 que estão lá. Mas estudar para a Declaração Universal de Direitos Humanos, estudar para a DUD, tem um segredo, na verdade. Não é um segredo, né? Mas tem um macete, que é o seguinte: você sempre vai estudar a DUD e o artigo 5º ao mesmo tempo, porque aí você está matando dois coelhos com a cajadada só. Por quê? Você vai ver as diferenças, ou seja, as minúcias de palavras, mas ao mesmo tempo você vai poupar tempo, né? Quando você fizer uma revisão ou alguma coisa do gênero. Ou seja, estudar essas duas coisas ao mesmo tempo não vai ser ruim. Tá? Muito pelo contrário, você vai ganhar bastante tempo. Já que a gente está discutindo sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos, só alguns tópicozinhos que eu acho interessante você saber. Se você não sabe, sabe agora. Primeiro, acho que o primeiro ponto aqui para a gente entender que a DUD não é um tratado de direitos humanos. Tudo bem? O nome pode te enganar. Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela não é um tratado de direitos humanos. Ela é uma declaração. Descobri o Brasil, Sherlock Holmes. O que eu quero dizer com isso daqui? Do Pernilongo. O que eu quero dizer com isso daqui? Quero dizer o seguinte: quando você fala que o documento que você está estudando é uma declaração, significa que ele não vincula, tudo bem? Não possui força de lei. Aqui você tem que tomar muito cuidado, tá? Ele não possui força de lei. O que eu quero dizer? Os países, eles não adotam a Declaração Universal de Direitos Humanos como uma lei propriamente dita, tá? Apesar de que alguns autores raríssimos, Flávia Piovesan, por exemplo, é um deles, é uma grande referência aí nos direitos humanos, vai falar que sim, que a DUD ela tem uma força vinculativa, mas a regra é que não, beleza? Quando ela fala isso, é porque ela está em mente o seguinte: os ditames da Declaração Universal de Direitos Humanos, os princípios que estão ali, costumeiramente pelos tribunais internacionais, principalmente os TPIs, né, Tribunal Penal Internacional, ele utiliza do que está escrito na DUD para responsabilizar um Estado, por exemplo. Tudo bem? Então, o que está escrito na DUD serve de ensejo, de fundamentação jurídica para uma possível responsabilização. Mas o que está escrito na DUD não é uma lei vinculante. Perfeito? Essa é a doutrina. Então, não é um tratado de direitos humanos. Ele é uma declaração. Em regra, é como se você pensasse que ele fosse ele é uma listinha, ele é uma lista. Ou seja, dentro das considerandas do próprio documento, tem uma que é bom você saber, que é a contextualização histórica. Tudo bem? Primeiro, que é a data de 1948, que era uma data importante, 3 anos após 45, para te lembrar a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, a questão que você tem que saber é o seguinte: devido às barbáries que foram vistas dentro da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Segunda Guerra Mundial,
elaborou-se uma lista para um bom convívio dos estados, e aqui quando eu estou falando estado, estou pensando no estado com letra maiúscula, estou pensando no Brasil, os países de modo geral, para que eles convivam em harmonia, porque do jeito que estava indo as coisas, particularmente o sistema de como a gente conhece de geopolítica iria acabar. Então lançou-se uma lista para falar assim, olha, são regras de conduta. Regras de conduta, elas servem para nortear conduta, tudo bem? Mas elas, teoricamente pensando, elas não são obrigatórias, tudo bem? Mas é claro que todos os países praticamente seguem, raríssimas exceções que não reconhecem, né? Seguem os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos, beleza? Apesar de que, de certa forma, também violam alguns princípios nela inerentes. Então vamos lá. Não é um tratado de direitos humanos. Ela é uma declaração, pensa a declaração como lista. Não possui força de lei. Surge em um contexto pós-guerra, devido às barbáries observadas durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem? Então, é bom você ter essa noção. É bom você ter essa noção aqui para que você possa, para você contextualizar, né, como surgiu este documento. Não vou falar sobre a Carta do OEA, não vou falar sobre nada disso hoje não. A ideia aqui é focar em como estudar a DUD, que é o tema, né, do que eu estou falando aqui com vocês nessa aula aqui. Bom, para isso eu peguei aqui uma Declaração Universal de Direitos Humanos no site aqui, digitei no Google, DUD e tal, peguei a primeira que apareceu. Existem algumas versões que vão diferenciar alguns terminhos, principalmente ela vai estar escrita em português de Portugal, então vai diferenciar algumas palavrinhas, mas sinceramente nada que seja a ponto de te atrapalhar para fazer questões de concurso. Mas assim, muito difícil. Leia com atenção, tá? Então vamos lá. Dentro do artigo 1º, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação a uns aos outros com espírito de fraternidade. Do artigo 1º, o que você precisa ter aí cuidado? Primeiro, decore estes temas. No caso da Polícia de Minas Gerais, já caiu questão que o cara virou e trocou esses termos aqui, ó, razão e consciência, e devem agir em relação aos outros com espírito de igualdade. Eu não lembro qual foi o termo que a prova usou, mas trocou espírito de igualdade e não trocou fraternidade, enfim, considerou a questão errada simplesmente porque trocou alguns termos. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Provas desse tipo, infelizmente você tem que ler até decorar, porque os caras gostam de trocar um termozinho. E eles trocaram, pelo que eu me lembro, foi a última palavra. E, salvo engano, eles colocaram assim, são dotados de razão e emoção. Não, é razão e pensamento, razão e consciência. Então estava meio explícito que estava errado, mas tomar um certo cuidado com isso. Vai no artigo 2º. Então nós passamos pelo artigo 1º. Como que você estuda ele? Lendo. Artigo 2º. Aí ele vai ter 2 incisos, né? O que seria um inciso? Mas aqui chama de 1 e 2, dá no mesmo. Todo ser humano tem capacidade para gozar direitos e liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou qualquer outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento. Você já leu isso em algum lugar? Você já leu isso dentro dos objetivos, principalmente dentro dos objetivos, artigo 3º,
inciso pro, inciso 4º, né? Promover o bem de todos sem qualquer preconceito e tal. Lembra disso? Então, não é à toa que isso aparece. E é assim que você vai estudar a DUD, fazendo a sua remissão para a Constituição. Por quê? A Constituição de 1988, parte dela, principalmente no que tange aos direitos e garantias fundamentais, claro que não são elas, possuem princípios que nortearam a elaboração da DUD. Então, é aqui que eu queria chamar a primeira opção. Então, você está aqui no artigo 2º, aqui primeiro. Você leu, você estudou. Relacionar com um dos objetivos da Constituição Republicana. Ou seja, artigo 3º, inciso 4º. É um dos objetivos, promover o bem de todos, enfim. Mas tem muita relação com o que está escrito aqui. E é isso que eu queria chamar a atenção. Então vamos lá no 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica e internacional do país ou território que pertença a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação soberana. Cara, isso tem muito a ver com a dignidade da pessoa humana, e tem muito a ver com a soberania, e tem muito a ver com o respeito à diferença. Não vou fazer nenhuma anotação pertinente aqui, não, porque aí seria preciosismo meu, no sentido de forçar uma interconexão agora, mas que ela existe, óbvio, né? Mas não é isso que eu queria chamar a atenção exatamente. Agora, olha só. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Cara, isso parece demais. Aí você tem que concordar. Isso aqui, deixa eu clicar em texto congelado aqui. Isso parece demais, parece muito, 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 com a parte do caput do artigo 5º. Então, olha só que interessante. Se eu pegar aqui, vamos supor que eu esteja estudando, né? Lá. Pegar aqui, estou estudando lá para mim, meu concurso feliz, estou aqui no meu artigo 3º, né? Vamos achar ele aqui. Estou aqui no meu artigo 3º, ó. Na DUD está escrito assim: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tudo bem? Claro que segurança pessoal não é aquele segurança, é brincadeira, né? Não é aquele segurança que vai acompanhando você, né? Enfim, vai acompanhando artista, não é esse segurança pessoal. Segurança pessoal é no sentido de existir de forma segura, né? Isso daqui tá na DUD. E como que tá lá na Constituição? Na Constituição tá assim, ó. Todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de qualquer natureza. Lembra o que eu acabei de falar, parte 2ª do artigo 2º. Tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, assim, repara que a própria DUD tem princípios muito parecidos com a Constituição da República, com a Constituição Federal. Óbvio, novamente, a Constituição Federal, que é de 1988, que é bem depois de 1948, ela foi escrita pensando em alguns princípios que já estavam escritos na DUD. Então é essa interconexão que você tem que fazer. E ficar atento a alguns terminhos, tá? Porque em algumas provas mais capciosas, o cara vai colocar assim, ó, de acordo com a DUD,
todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à propriedade e à segurança pessoal. Pô, colocou propriedade ali no meio, né? Então, assim, é foda. Tem, mas não é o que está escrito ali. Entende? Pelo menos pensando nos ditames do artigo 3º. Tá joia? Ah, já que a gente está falando aqui, a DUD, é bom você ter em mente o seguinte. A DUD, pelo fato dela ter uma abrangência grande, tudo bem? E no contexto que ela foi escrita, ainda tem países um pouco mais resistentes com os direitos de segunda dimensão, que é o Estado intervindo, tudo bem? É o Estado garantindo a igualdade. Um exemplo clássico são os Estados Unidos, que é um país, né, que é fundado na liberalidade, é o berço do liberalismo. Então, assim, quando você pensa em liberalismo, é o Estado se abstendo de tudo, né, praticamente tudo. A DUD, ela evita pisar nos direitos sociais, nos direitos de segunda dimensão. Ela pisa neles? Pisa. Ela tem um pezinho lá, principalmente nos últimos artigos dela. Tudo bem? Mas a grande maioria dos princípios e direitos elencados pela Declaração Universal de Direitos Humanos são direitos relacionados à primeira dimensão ou geração, que são aqueles civis e políticos. Tudo bem? Estão relacionados com os direitos civis e políticos, e não os econômicos, sociais e culturais da segunda. Tem econômico, social e cultural na DUD? Tem, mas é mais lá para o final. Perfeito? Que são pouquíssimos artigos que falam dele. Agora, o resto é primeira dimensão, assim, escancarado. Né? Já ficou aí também uma dica, não era aula disso hoje não, mas já que você está assistindo aqui, né, não custa nada de falar. Vamos lá. Artigo 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão, o tráfico de escravos estão proibidos em todas as suas formas, tá? Olha só que interessante. Aqui no artigo 4º, eu queria chamar a atenção para você o seguinte. É óbvio que não é possível a escravidão, né, dentro da própria Constituição Federal, né, aliás, nenhum ordenamento jurídico hoje no mundo permite a escravidão do ser humano. A gente tem, né, é claro que existem relatos de seres humanos que estão em situação análoga de escravo, ou até mesmo de escravo mesmo, só que a questão aqui é a seguinte, né, não existe um ordenamento jurídico que permite esse tipo de coisa. E é óbvio que se existe é porque está sendo, o Estado não está alcançando, não está dando aquela devida tutela. E é óbvio que quem está fazendo esse tipo de coisa está incidindo em um dos crimes mais bárbaros da humanidade, né? Que é escravizar o outro ser humano. Mas vale a pena lembrar disso daqui. Então o que você tem que fazer? Artigo 4º, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Toma cuidado, porque você não pode confundir escravidão, servidão, você não pode confundir. Não pode confundir escravidão, não existe ordenamento jurídico que permita isso daqui. Não pode confundir escravidão, servidão, tudo bem? Não pode confundir isso daqui com penas de trabalho forçado. Beleza? Por quê? As penas de trabalho forçado como uma pena, ou seja, você cometeu um crime, qual que é a sua pena? Detenção, reclusão de não sei quantos anos, mais multa, mais 4 meses de trabalho, né, forçado para o Estado. No Brasil, não existe pena de trabalho forçado. Não existe essa modalidade de pena que você é obrigado a trabalhar.
como uma pena, fazer você trabalhar como pena. Perfeito? Entretanto, a DUD não proíbe o trabalho forçado e, inclusive, vários estados, né, vários estados soberanos utilizam a pena de trabalho forçado. Que é você cometer um crime, você vai ficar preso, você vai pagar uma multa e ainda você é obrigado a trabalhar. Tudo bem? Para pagar aquilo ali. Você vai prestar um serviço. Quebrar pedra, asfaltar rua. É muito comum nesses filmes, né, dos Estados Unidos, em alguns estados que adotam a pena de trabalho forçado, aí você vê aquele monte de prisioneiro, acorrentado no outro e todo mundo trabalhando. Aquilo ali é uma pena de trabalho forçado. Perfeito? Tranquilo? Então, assim, não confundir uma coisa com a outra. Então, se está numa questão mais complexa que te fala que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela proíbe as penas de trabalho forçado, está errado. O que ela proíbe é a escravidão, a servidão e a escravidão e o tráfico de escravos, né? Óbvio. Beleza? Se você for lá nós estamos no 4º. No artigo 5º da DUD, vai estar escrito: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante. Se você for lá na Constituição, você vai lá assim, ó, tortura. É óbvio que, né, não existe também possibilidade de autorização da tortura em qualquer meio, tá? O Estado Democrático de Direito no mundo inteiro não tem essa possibilidade de tortura. Ah, mas acontece. Acontece por baixo dos panos, fora da lei. Não existe norma jurídica que autorize a prática de tortura. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. Olha só. Dentro da DUD, no artigo 5º, aí você tá lá, estudando lá. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel. Tá vendo? Tem só um termozinho a mais. Desumano ou degradante. Isso está escrito na DUD. Perfeito? Aí você está fazendo o seu caderninho lá. Na Constituição Republicana Federativa do Brasil, no artigo 5º, inciso, aí você vai lá, por exemplo, inciso 3º, existe a vedação, aí vai colocar aqui, ó, a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Não tem a palavrinha cruel. Eu vou colocar aqui só uma reticências, que é como se você estivesse estudando, tá? Não vou aprofundar nisso daqui não. Porque o que importa para mim é a localização, e a localização eu já acabei de te dar. Tranquilo? Então tem ali castigo cruel. Só que na própria Constituição, quando você vai e digita a palavra cruel, não é a palavra cruel, né? Que eu queria achar aquela questão das penas de trabalho forçado, na verdade. Que ela está dentro do artigo 5º. Vamos colocar aqui, ó, pena. Inviolável sigilo da correspondência, não é esse que eu quero. Ah, eu tenho isso também, tá? Eu não decoro artigo, não. Nenhum. Cara, eu já, tipo assim, eu já teve uma época que eu sabia um monte. Hoje eu tô com preguiça de ficar decorando essas coisas. Aqui, ó. É aqui que eu queria chamar a atenção. Não haverá apenas caráter perpétuo, trabalho forçado, que apareceu no outro inciso que a gente leu, de banimento ou cruéis, que tem a ver com a palavra aqui. Então você vira e fala assim, ó, na Constituição, no seu artigo 5º, existe a vedação, aí você escreveu lá, tudo bem, pá.
Em continuidade, também no artigo 5º, agora inciso. Qual que é o inciso? X 47, né? Inciso 47. Não. Continuar aberto. Existe a vedação às penas cruéis. Vedação às penas cruéis. Aí aqui faltou uma linha, na verdade, né? Vou fazer completinho para ficar bonitinho. A linha é... Beleza? Quando é a linha assim, eu gosto de colocar ou entre parênteses ou entre aspas. Pra você saber que é a linha, né? Então, repara. É assim que eu acho que você tem que estudar a Constituição e a Declaração Universal de Direitos Humanos, sublinhando os termos, procurando onde que tem uma, onde que tem a outra, porque aí você começa a ganhar maturidade, tanto na interpretação de questões, na diferença dos ordenamentos, né? O que um preza, o que o outro preza de diferente, e você está estudando assim, você está estudando 2 tópicos que com certeza está no seu edital, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos e o artigo 5º. Você está estudando eles juntos, perfeito? E é um estudo que ele não é tão cansativo. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei, têm o direito... Olha só, todos são iguais perante a lei. Cara, isso é o princípio da legalidade básico, inciso 1º aqui, ó. Se você voltar no artigo 1º aqui, ó. Homens e mulheres são iguais, nos termos desta Constituição. Lá no caput, todos são iguais perante a lei. Então, assim, tem tudo está encaixado, perfeito? E você estudando, às vezes, é claro, por exemplo, na DUD, ele misturou caput do 5º inciso 1º. Aqui, na declaração, ele separou. E pode acontecer vice-versa. Na Constituição, mistura, na DUD, separa. Mas a questão é, repara como você sempre vai ser forçado a ler os 2. Tudo bem? É claro que aqui eu estou fazendo no computador, né? Estou apresentando aqui no computador. Então, eu particularmente, te aconselharia a fazer isso num caderno, perfeito? A não ser que você não gosta de usar caderno, então não sei o que, beleza, pode ser no computador, né? Quem sou eu para te mostrar? Mas o interessante do caderno é que você anota as palavrinhas-chave, perfeito? E aí você vai escrevendo isso daqui. No final das contas, você vai ter um resumo que você com 5 minutos, 6 minutos, no máximo, depois que você fizer isso tudo, dá até menos, na real, você consegue revisar as 2 coisas. Perfeito? Acho que era essa dica, não é uma aula de DUD, apesar de que tem algumas coisas bem interessantes que eu falei aqui como aula de DUD, né? Você vai fazendo isso daqui. Agora, só para a gente terminar, só mais uma informaçãozinha, já que, né, enfim, eu já comecei essa questão. Vamos ler aqui no artigo 22, todo ser humano como membro de sociedade tem direito à segurança social, 22. Vamos para o 21, todo ser humano tem o direito de fazer parte do governo do seu país diretamente pelo intermédio. 21, todo ser humano tem liberdade, 22. Eu vou colocar aqui uma observação aqui que é interessante, que é o seguinte, ó. Essa daqui é com chave de ouro. Olha se seu professor te falou isso. A partir do inciso... inciso não, pô. A partir do artigo 22, perfeito? A Declaração Universal de Direitos Humanos assume um viés voltado para a garantia dos direitos de segunda dimensão. Lembra que eu te falei que a DUD ela tem uma parte, grande parte dela, artigos de primeira dimensão, e a partir de um momento, eu só queria conferir a partir de qual artigo que é.
artigo 22, se a gente já começa a extrair mais evidente aí os direitos de segunda dimensão, que são, na verdade, os direitos sociais, econômicos e culturais. Tudo bem? Claro que existe uma aula, né, só com esse tema aí, para quem não viu, né, para quem nunca viu isso daqui, é bom procurar, né? Geração de direitos humanos, enfim. Uma aula batidaça, né? O cara vai te explicar primeiro, segundo, terceira, e às vezes vai tentar prolongar aí para fazer de conta que sabe alguma coisa. Mas depois do terceiro, cada autor vai falar um negócio, então assim, a não ser que se a sua prova esteja muito voltada para um autor X e aquele autor defende com unhas e dentes a existência da quarta, quinta, sexta e tal, é interessante. Tirando isso, saber as três já está ótimo. Porque quando a prova te cobra, ela vai te cobrar a 1, a 2 e a 3, porque é meio... é consenso, beleza? É bem consenso na doutrina. O resto é tudo... depende dos olhos de quem vê, né? Bom, então a gente tem essa dica aqui, que é a partir do artigo 22, que era o que eu estava querendo olhar aqui no final. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui que eu gostaria de dizer. E já, óbvio, né? Se a partir do 22 até o final não tem, né, eu estou falando de direitos de segunda dimensão, então não há na DUD previsão de proteção aos chamados direitos de terceira dimensão. Os direitos de terceira dimensão, tudo bem? Eles não estão elencados na DUD. A gente estuda, né? Do meio ambiente equilibrado, aqueles direitos difusos, enfim. Ele não vai estar elencado na DUD. A DUD não faz menção a esse tipo de proteção de direitos, tá? É uma pegadinha aí que eu já vim caindo em questão de prova. No mais, acredito que seja isso daqui. Desculpa, a garganta tá horrível, mas acredito que tenha preenchido aí a maioria dos aspectos mais importantes, tá? E quando você lê a DUD, tá? Lembra de ler isso daqui, ó, que às vezes a galera pula as chamadas considerandas, né? Que são o preâmbulo da DUD, ele é interessante no sentido de que ele vai te explicar o porquê que a DUD existe. Então ele faz uma série de considerandas, que a gente chama, considerando isso, considerando aquilo outro, e em especial a segunda consideranda, que vai falar exatamente sobre o desprezo, o desrespeito, enfim, ela costuma cair mais do que as outras. Tranquilo? Então acho que essas dicas aqui fecham esse esquema. Tudo bem? Bom, precisando de mim, estou aqui disponível. Vou deixar a maiorzão aqui. Estou disponível no meu site. Você consegue falar diretamente comigo e você também consegue me procurar no Instagram, que é esse aqui. Beleza? DouglasAndrade.adb. Beleza? No mais, agradeço aí, espero que tenha te ajudado aí essas dicas.